Jornal da Noite. Boa noite. É já considerado o maior ato terrorista após o atentado às Torres Gêmeas. Eram quase 15 horas locais quando a Maratona de Boston foi interrompida por duas explosões junto à linha de chegada, provocando um alvoroço entre os que assistiam à prova. A dupla explosão provocou cerca de 170 feridos, 17 com gravidade e 3 mortos, entre os quais uma criança de 8 anos. A polícia, os bombeiros e os serviços de urgência médica acorreram de imediato ao local. As autoridades procuram agora saber o que realmente se passou. Vamos agora em direto para Watertown, onde se encontra a nossa correspondente. Kelly, qual é a situação aí em Boston? Neste momento, Boston é aquilo a que podemos chamar uma autêntica cidade fantasma. Uma cidade completamente paralisada, é aquilo que se pode ver aqui neste momento. Quanto a novas informações, ainda não há muitas, a situação mantém-se idêntica, com o segundo suspeito ainda a monte. Como já sabemos, o irmão mais velho, de 26 anos, morreu na sequência de um tiroteio com a polícia, o que faz com que agora todas as atenções estejam voltadas para o irmão mais novo, de 19 anos. Para capturar este homem está então montada uma forte operação policial e militar e, além disso, a cidade está isolada para evitar a fuga deste jovem de origem chechena. A segurança tem sido então bastante intensa, bastante apertada. Nas ruas podemos facilmente encontrar armados a Polícia Federal Americana, a Guarda Nacional do Massachusetts e ainda unidades de contra-terrorismo. Como já referi, a cidade está alarmada e completamente paralisada. Os transportes públicos estão suspensos e as ruas vazias. Isto porque as autoridades apelaram aos residentes para que não saíssem de casa. Além deste apelo, as autoridades pediram também aos moradores para que apenas abrissem as suas portas a agentes fardados e devidamente identificados. Portanto, neste momento, Watertown e mais 6 cidades estão quase em estado de sítio, o que significa que mais de 1 milhão de pessoas estão paralisadas. Além disso, as habitações têm sido fortemente revistadas, uma a uma, o que tem deixado a população bastante incomodada, mas também muito preocupada. Preocupação essa agravada pelo facto do suspeito ser considerado pelas autoridades um homem bastante perigoso, que à partida estará fortemente armado e que terá em seu poder uma quantidade considerável de explosivos. Portanto, o ambiente que aqui se vive, neste momento, é de muita preocupação, de muito medo, mas, por outro lado, de muita expectativa quanto à captura deste homem. Um violento incêndio lavra há 3 dias na Serra do Roxo, em Coimbra. 2 aldeias foram já evacuadas. Um verdadeiro inferno. É assim que os habitantes da zona caracterizam um incêndio florestal que tem devastado uma grande área em redor das suas casas. Com as temperaturas a rondar os 40 graus, ventos fortes e baixa umidade relativa do ar, o incêndio levou já à evacuação de 2 aldeias. Os populares temem pelas suas habitações. As chamas eram incontroláveis, o vento era muito forte, portanto estas casas não arderam por acaso. Ai, muito difícil, até ficarmos sem nada aqui. Ficarmos sem nada, só que as casinhas ainda não estamos, as casas ainda fora de perigo, porque ainda andou uma aqui para trás. A senhora viveu horas muito difíceis, muito dramáticas? Ai, Jesus, eu chorei tanto que só dizia que Nosso Senhor não me deixasse em casa. Deus livre aos senhores e a toda a gente o que a gente aqui passou. Para o combate às chamas foram mobilizados 400 bombeiros, que contam com o apoio de uma coluna de socorro dos bombeiros de Lisboa. Vários são os meios aéreos envolvidos, entre os quais 3 aviões pesados e 7 ligeiros. 400 bombeiros que estiveram envolvidos nas operações de combate a grandes esforços e que também obrigou os pilotos das aeronaves a esforços muito grandes. Em auxílio aos bombeiros e zelando pelos seus lares, os habitantes da zona não têm medido esforços para ajudar a combater o fogo.
Devido às condições atmosféricas adversas, os populares temem que as chamas continuem a alastrar-se. O devastador incêndio que tomou de assalto as aldeias mantém-se ainda ativo. A luta contra o fogo tem sido intensa. Ainda assim, calculam-se já graves consequências. O mau tempo assola a região centro. O inverno rigoroso tem provocado vários danos, calculados já em milhares de euros. Os estragos são visíveis por todo o lado. As chuvas torrenciais e os ventos fortes que se abatem sobre a região têm provocado estragos contabilizados em milhares de euros. Os rios a transbordar alagam campos, comprometendo as safras e pondo em causa o meio de sustento e, em alguns casos, a sobrevivência dos agricultores. Também algumas estradas estão interrompidas. As vias intransitáveis dificultam e podem até impedir o acesso de dezenas de automobilistas aos seus destinos. O mau tempo tem levado ainda à inundação de diversas casas. Móveis estragados e eletrodomésticos queimados são algumas das consequências que prejudicam as famílias. Ficou com muita coisa estragada? Muita coisa estragada. Os móveis da cozinha está tudo para deitar fora, tudo. O fogão, não, porque eu pus em cima de uns bancos mais altos, ainda funciona. A máquina tirei para aqui, não sei se ela funciona, se não. A primeira cheia, há 2 meses, mandei a arranjar, teve conserto, agora não sei se tem conserto nem se não. Mas, além das famílias, também o comércio tem sido vítima deste inverno. Portanto, temos todas as mesas do interior e cadeiras, que temos todas, no que diz respeito ao restaurante da Portuguesa, são toda uma série de paredes em madeira que estão destruídas, casas de banho também destruídas, o solo das casas de banho, e temos alguns utensílios, como máquina de fazer gelo, e outras máquinas que estavam mais baixas, que foram ocupadas pela água. O inverno rigoroso assola a região. O mau tempo tem provocado vários danos, com custos elevados. Para nos ajudar a compreender o impacto destas cheias, temos hoje em estúdio connosco a comandante dos Bombeiros Municipais de Coimbra, Vânia Jacinto. Senhora Comandante, gostava de começar por lhe perguntar se têm recebido muitos pedidos de ajuda nos últimos dias. Boa noite. Efetivamente, nós temos recebido muitos pedidos de ajuda, mais do que o normal. Só para ter uma ideia, a cerca de cada hora nós recebemos mais ou menos 20 pedidos de ajuda. E quais são, ao certo, os danos que mais levam os indivíduos a pedir ajuda aos Bombeiros Municipais de Coimbra? Bem, o principal motivo para que somos chamados são as casas inundadas. Mas muitas vezes também há o problema da obstrução das vias e nós temos que ocorrer ao local. De acordo com o Instituto de Meteorologia, para os próximos dias prevêem-se ainda chuvas e ventos muito fortes. A minha questão é: em que medida é que os bombeiros municipais de Coimbra estão prontos para o mau tempo que ainda está para vir e para os consequentes pedidos de ajuda? Foram já destacadas cerca de 100 viaturas e 200 operacionais para ocorrer a qualquer problema possível e para que possamos ser chamados. Para concluir, que indicações é que gostaria de dar aos telespectadores para se protegerem do mau tempo? A primeira indicação que eu tenho a fazer é acerca dos resíduos colocados nas ruas que possam ser um obstáculo ao escoamento das águas. Para além disso, alerto para o perigo da condução com este tempo, porque as viagens de longa duração são muito perigosas e, caso tenham mesmo que ser efetuadas estas viagens, alerto para a redução da velocidade. Senhora Comandante, muito obrigada pelas suas indicações e muito obrigada por ter estado aqui connosco hoje. Milhares de peregrinos encontram-se hoje em Fátima. À semelhança dos anos anteriores, o santuário acolhe fiéis que se deslocam para celebrar o 13 de maio. São já milhares os que se encontram no santuário.
Num trajeto feito de crença, as celebrações do 13 de maio movem todos os anos peregrinos de todo o mundo e de várias faixas etárias. Este ano, a grande vitória tem sido o interesse dos mais novos. E este ano, no seu grupo, 3 jovens pela primeira vez vieram a pé, não é? Sim, 3 jovens pela primeira vez. Chegaram cá com muita fé. Foi uma espécie de uma vitória, não é? Conseguir três pessoas jovens... Uma grande vitória, uma grande vitória. A primeira vez que vieste a pé, Fátima? Foi. Como é que foi a viagem? Um pouco difícil, mas aguentou-se bem. Valeu a pena este esforço todo? Valeu. Gostei muito. Os motivos que impelem os crentes a fazerem promessas são vários. A crise financeira e problemas de saúde são alguns deles. O sacrifício é muito, as dores também, mas a fé e a vontade de alcançar o destino falam mais alto. São 29 viagens já. 29. Com muito gosto. De Aveiro até aqui? Sim. É muito difícil a viagem? Muito difícil mesmo. É uma coisa que a gente faz com muito amor, mas com muito sacrifício. Chora-se, ri-se, canta-se. Olhando para o céu, a Virgem chorava. O caminho da fé e da promessa a pagar está feito. Os milhares de fiéis enchem agora o santuário para as celebrações de Nossa Senhora. Obrigada por ter estado connosco. Voltamos amanhã, à mesma hora.